Olá galera, beleza com vocês? Espero que vocês estejam bem aí. Na aula de hoje a gente vai fazer um resumo, certo? Sobre MRUV, Movimento Retilíneo Uniforme, como vocês estão vendo aí na tela de vocês aí, cinemática, certo? É um dos assuntos que cai na prova do Enem, que a gente vai fazer um resumo sobre esse conteúdo, certo? Trabalhar ele e as principais dicas, características que eu vou deixar ao longo do vídeo. Então, acompanhe até o final, que vão ser dicas bem massa para vocês aí, tá? Vamos lá, então, falando do movimento retilíneo uniforme, vamos lá para o primeiro slide aí, já para a gente começar. O que é o movimento retilíneo? É um movimento, certo? Sempre em linha reta, só vocês lembrarem que estão em linha reta. Aqui na definição, deixei aqui bem simples, que não ocorre nenhum tipo de variação, ou seja, nem de direção, certo? Nem de velocidade. São as duas grandezas que normalmente ficam variando durante o movimento, né? A velocidade e a direção, que a gente vai ver mais na frente, ela pode sofrer variações. Mas aqui, no movimento retilíneo, é como se fosse a seguinte situação. Imagina que você está num carro tal, e o cara está lá a 40 km por hora, e aí ele permanece por 10 segundos a 40 km por hora, em linha reta. Pronto. Ele está fazendo um movimento retilíneo uniforme. Ele não está mudando a velocidade durante os 10 segundos, e está em linha reta. Isso é um percurso reto, tá? Uma vez que ele faça um movimento de curva, aí já é outro tipo de movimento que a gente vai avaliar depois a parte. Tranquilo? Então, só lembrar, movimento retilíneo uniforme, movimento que não tem variação. De quê? Velocidade, direção, ou seja, ele não sofre nenhum tipo de variação. Ok? E aí, quais são as equações básicas que a gente trabalha aqui logo de início? São a equação de velocidade, né, que a gente até simplifica aqui, MU, né, ou MU, ou MRU, vocês vão ver no livro as duas letrinhas aqui, simplificando, representando esse tipo de movimento, tá? Então, as equações básicas a gente vai sempre encontrar no movimento retilíneo uniforme. De velocidade, que é a que a gente chama de velocidade média, certo? Que é essa daqui que eu estou mostrando com o mouse, que vai ser a variação da posição sobre a variação do tempo. Essa divisão aí vai me dar a velocidade média. E observe, esse deltazinho aqui, esse que aparece delta S, delta T, na física, gente, indica variação. Ou seja, na física vai indicar sempre o final menos o inicial. No caso aqui, delta S seria a variação, né, da posição. Posição final, que é S2, menos a posição inicial, que é S1 aqui no caso. Variação do tempo, T, seria variação do tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, tem o tempo 2 menos o tempo 1. Ou seja, o final menos o início. Sempre. Okay? Então, na física, se acostume que vai aparecer muito esse delta aí. As unidades, que é comum. Guardem com vocês aqui, eu até descrevi aqui de forma bem simples. Então, variação de velocidade, né? Variação de tempo, velocidade, essas unidades, elas aparecem com frequência. Então, da posição, a gente usa com frequência metro, certo? Mas pode aparecer também quilômetro. Variação de tempo, a gente usa o segundo, o Szinho aqui. Esse aqui é mais comum sempre de usar o segundo. E a variação da velocidade, que é sempre, a gente usa com muita frequência metro por segundo. Na estrada, quando a gente trabalha às vezes algumas questões, aparece quilômetro por hora. E aí a gente vai ser obrigado a converter às vezes, certo? Porque o Sistema Internacional de Unidades usa sempre metro por segundo. Calma. Aí você vai lá, pô, professor, que é Sistema Internacional de Unidades e tal. É um sistema padrão que a gente usa internacional para trabalhar com uma unidade geral. Ou seja, em todo lugar a gente usa sempre a mesma unidade. Mas o nosso, como a gente sempre trabalha com velocidade aqui, e se vocês observarem, o nosso código de trânsito aqui sempre usa quilômetro. É quilômetro por hora. Na estrada a gente usa o deslocamento em quilômetro e não em metros. Ou usa os dois, a depender da situação. Então a gente vai precisar converter às vezes as unidades. Que depois, com calma, eu vou explicar para vocês como é que faz isso. Mas agora, é só que vocês entendam as principais fórmulas e o conceito de movimento uniforme. Ponto. Ok? Então a equação de velocidade é essa daqui. As grandezas principais que vai aparecer normalmente são essa, metro, segundo e velocidade, né, que é metro por segundo. E aí eu tenho uma função que a gente chama função horária ou função do MRU, que é uma equação que deriva da primeira aqui, ó, certo? A gente usa essa funçãozinha aqui para achar a posição final, né? Então eu até coloquei o S, a posição final, S0. Em alguns livros coloca S2 e S1, só lembrando, tá? Mas
Normalmente o S sozinho é o S final, a posição final. E esse S0, tudo que tem zero na física tem V0, certo? A gente vai ver mais na frente. V0, T0, tudo isso é inicial. Significa que está no ponto de partida, de início. Então aqui o S0 significa que, ó, até coloquei posição inicial. O V, a velocidade constante aqui. E o T, que é de tempo, certo? O T sozinho aqui, você pode dizer também que é o tempo final, ok? Então essas duas funções são básicas que vai aparecer no movimento retilíneo. E aí, o conceito dela é clássico, ou seja, não ocorre variação, gente, no movimento retilíneo uniforme, ok? Vamos para os tipos de movimento nesse tipo de situação. Ó, no movimento uniforme, tem dois tipos de movimento que a gente trabalha. O movimento progressivo e o movimento retrógrado. E aqui a gente vai comparar o quê? Posição e trajetória. A gente vai olhar para a trajetória. Quem não sabe a trajetória? Bom, você quando sai da sua casa para ir para a escola, está fazendo a trajetória. É um caminho, tá? Só para deixar claro o que é trajetória aí. E aí a gente vai observar a posição para saber se o movimento ele é uniforme e progressivo ou retrógrado. Olha a situação aqui, as duas situações aqui, certo? A primeira situação, se a gente observar, a posição inicial aqui está quilômetro 0, São Paulo. Está aqui, estou mostrando com o mouse aqui no canto. E aí vai aumentando, quilômetro 20, quilômetro 40, quilômetro 60, tem dois carrinhos aqui. Veja, esses dois carros saíram de São Paulo, que é o quilômetro 0, ponto de partida aí, e está saindo em direção a Santos. Nesse caso aqui, certo? Eles estão fazendo um movimento progressivo e uniforme. Por quê? Uma linha reta, né? Esse pedaço aqui de estrada aqui, uma reta. Eles estão provavelmente com velocidade constante, tudo constante, certo? Porque no movimento uniforme não ocorre variação. Lembra disso? Então, eles estão fazendo aqui um movimento progressivo. A gente classifica ele como progressivo. Eles estão saindo da posição inicial 0 e indo, né, crescente, tá vendo? Quilômetro 40, quilômetro 60, até um destino que é Santos. E o que seria o retrógrado? O retrógrado, se você observar aqui de volta, olha a posição dos carros. Eles estão voltando para São Paulo, que é o ponto de partida, que é o quilômetro 0, certo? E veja as placas. Eles saem de Santos e aí eles já agora passam pela placa quilômetro 60, estão aqui mais ou menos no quilômetro 40, vão chegar ao quilômetro 20, ou seja, estão reduzindo, decrescendo até chegar à posição inicial. Na prática, está acontecendo, eles estão voltando para o início. Aí a gente classifica esse movimento como retrógrado, ok? A gente vai observar a trajetória e a posição deles, tá? Sempre para definir quais são o tipo de movimento uniforme. Então, são esses dois tipos, o progressivo e o retrógrado, ok? É só você lembrar o seguinte, quando você sai da sua casa, que é o ponto inicial, e vai para o trabalho, por exemplo, vai para um curso, por exemplo, a sua casa é o ponto inicial. Você faz uma trajetória até o seu curso, então você está fazendo um movimento, se você estiver na posição, for uma linha reta, certo? Manter a sua velocidade constante, tem que lembrar disso. Você está fazendo um movimento progressivo uniforme, ok? Se você está voltando com as mesmas condições, a sua velocidade é constante, certo? Você está numa reta, é uma trajetória reta, e aí você tem um movimento uniforme, só que agora retrógrado, porque o ponto inicial de saída foi a sua casa, ok? Então você está voltando para o início de onde? Da trajetória, beleza? Qualquer dúvida aí, volta o vídeo com calma e dá uma olhadinha a mais, ok? Vamos olhar mais uma característica aqui, que são os gráficos do movimento MU, que são simples, pode observar. Você tem os dois tipos de movimento e tem dois gráficos para cada um. O gráfico é sempre velocidade em função do tempo, ok? E é uma linha reta, veja aí. Movimento progressivo, tá? Ou seja, ele está fazendo um movimento, está saindo da posição aqui inicial. Sempre linha reta, como o movimento MU é sempre uma reta. Só lembrar, olha, o gráfico do movimento MU é uma reta. Pode ser positivo, quando é positivo, que essa parte aqui, ele é progressivo. Quando o movimento é retrógrado, o gráfico fica lá embaixo. Ou seja, abaixo dessa linha aqui, é tudo negativo, certo? Então a velocidade aqui seria negativa. Graficamente, aqui se tivesse um valor, esse valor seria negativo. Pode ficar, não tem problema nenhum. O que eu tenho que observar em gráfico é o desenho da linha. Se é uma reta, estou trabalhando com movimento uniforme.
que é o caso aqui, certo? O que vai mudar, como eu disse, é o tipo. Se for um movimento progressivo, ele é positivo, né? Está lá em cima, né? A velocidade aqui. E se for retrógrado, está embaixo aqui, da linha do tempo aqui embaixo. Esses dois tipos de gráfico você vai encontrar em algumas questões por aí. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, falar um pouquinho de MU, tá? Bom, na verdade, MU, a gente sai de MU aí e chega agora, né, em MUV. Só que essa parte de MUV eu vou trabalhar com vocês em outro aula separado. Então, sigam aí o canal que eu vou postar na sequência MUV, que é o movimento variado, porque é um movimento um pouco mais complexo, tem mais variáveis, tem mais fórmulas, tem mais características diferentes. Mas o MU, como vocês viram já, é bem simples, né? É bem fácil de entender. É só vocês seguirem a sequência das aulas tranquilo que eu vou estar postando aí, que tenho certeza que não vai haver dúvida. Antes da gente começar a resolver as questões, beleza? Se inscreve no canal aí, deixa o seu link aí, o seu like, e se inscreve no canal para receber os vídeos na sequência que eu vou estar postando aí, e as playlists. Beleza, galera? Fiquem bem aí, tudo de bom, espero vocês na próxima.